Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Daniel Luiz, professor aqui da Central de Concursos e investigador de polícia aqui da cidade de São Paulo. O objetivo do nosso encontro de hoje é tratarmos da revisão da prova da Polícia Civil, carreira de escrivão de polícia, na disciplina Direito Processual Penal 2023, ok? Sem mais delongas, vamos direto para a primeira questão, que na verdade é a questão de número 15, né, da prova, que fala do juiz das garantias. Vamos lá? A questão de número 15, ela diz: sobre o juiz das garantias, conforme a sistemática a ser introduzida no processo penal, de acordo com a alteração promovida pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, né? Assinale a alternativa correta. A questão, né, e a questão de número 15, a alternativa A diz assim: trata-se de um juiz cuja atuação na fase processual durante a instrução criminal para o fortalecimento do sistema inquisitivo. Errado, gente. Tudo errado. Porque a alternativa A, ela fala que o juiz ele vai atuar na fase processual, e na verdade ele atua na fase pré-processual, na fase de investigação, né? E aí ele diz que é para fortalecimento do sistema inquisitivo, é para fortalecimento do sistema acusatório, onde cada um vai cumprir uma função. O juiz fica responsável por julgar, promotor por acusar e defesa, né, e o defensor por defender o seu cliente. Isso na fase, no sistema acusatório. A atuação do juiz de garantias já na fase de investigação, ela é fortalecer esse sistema acusatório, garantindo a transparência, a lisura do processo de investigação. É um juiz que vai atuar nos atos realizados pelo delegado de polícia ou promotor de justiça na fase de investigação. Com qual finalidade, Daniel? Com a finalidade de assegurar os direitos fundamentais ali da pessoa investigada, ok? Então, tá errada a alternativa de A de alfa, descarta ela. B de bravo, diz A. B de bravo, trata-se de uma espécie de juiz inquisidor em prol da efetividade da investigação. Eu acabei até respondendo a alternativa B na A, falando que tudo isso é balela. Não é um juiz inquisidor, é um juiz garantista, um juiz que acompanha a fase de investigação. Olha, Daniel, mas não é muito direito para a pessoa investigada? Gente, a gente tem que pensar que nem todo mundo está sendo investigado ali, ainda que ele tenha cometido um crime, é direito constitucional dele ter a proteção dos direitos fundamentais. Sem contar que dá maior transparência, ou seja, o juiz já atua na fase de investigação mais próximo ao delegado de polícia. Então, isso vai dar força até para o próprio inquérito policial, que vai estar recheado, né? Desculpe o termo informal, mas o inquérito vai estar recheado de ações, medidas decretadas pelo próprio juiz, que acompanhou desde o momento da prisão. Então, está errado aqui quando fala um juiz inquisidor, quando na verdade é um juiz garantistas, né? Em prol não da efetividade da investigação, em prol da lisura da investigação e também da proteção dos direitos fundamentais da pessoa investigada. Então está errado o B de bravo. C de Charlie, trata-se da criação de uma nova instância de julgamento, prejudicando o princípio da duração razoável do processo. Balela. Isso em nada vai atrasar o processo, ao contrário, pode até ajudar na celeridade se os atos praticados na esfera de investigação, eles forem de uma transparência e de um acompanhamento de um juiz, de forma em que quando se chegue na fase processual, o juiz já na fase de investigação já adotou diversos procedimentos ali. Então está errado também ser de Charlie, né? D de delta, trata-se de juiz cuja atuação ocorre na fase pré-processual, verdade, na maioria dos procedimentos. Em primeiro grau, para o fortalecimento do sistema acusatório, perfeito, e da própria imparcialidade do juiz, ou seja, cada um no seu quadrado. Acusação acusa, defesa defende, juiz julga, sem o juiz fazer o trabalho de promotor ali.
e do juiz que atuará depois, né, na fase de instrução. Está perfeito, D de delta, nosso gabarito está redondo, a questão de número 15, gabarito D de delta. E de eco, vamos ver o que está de errado? Trata-se de um juiz cuja atuação ocorre na fase pré-processual. Até aqui está correto, mas não seria só isso, né? Aplicando-se a todo e qualquer procedimento na esfera penal. Errado. Juiz das garantias não se aplica no caso de Lei 9.099 de 95, infrações de menor potencial ofensivo. Então, está errado quando diz que é todo e qualquer procedimento de esfera penal. Superamos, então, questão de número 15, olha o nosso gabarito, como eu havia mencionado, D de delta, redondinho. Vamos para a próxima. Pessoal, questão de número 16. Sobre o inquérito policial, considerando a investigação preliminar como um todo, bem como com as recentes alterações legislativas decorrentes da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, que institui o juiz das garantias, assinale a alternativa correta. E a alternativa A de alfa diz assim: o inquérito policial ele pode ser trancado de ofício pelo juiz das garantias. Está correto a alternativa A, porque essa é uma das atribuições do juiz das garantias. Daniel, mas o que é trancamento de inquérito? Gente, trancamento de inquérito, ele pode ser dado de ofício. O que é de ofício? Ninguém pediu, mas o juiz vai lá e determina. Nossa, Daniel, o juiz pode fazer isso? Pode. Trancamento é no caso de ilegalidade, irregularidade, em uma investigação que se arrasta por anos. Imagina uma investigação em que já tem nenhum tipo a polícia não avança na investigação, e essa investigação já percorre aí, né, já dura por volta de 7 anos, 8 anos. Isso, inclusive, está prejudicando a vida do cliente. O juiz pode trancar isso pela via de habeas corpus, ou até se ele verificar essa ilegalidade de ofício, ele pode fazer, o juiz das garantias. Isso é uma das atribuições lá dentro do artigo 3º-A, está ali até no terceiro, acho que C, D, perdão, acho que está ali, entre o artigo 3º ali, é uma dessas atribuições, perdão, artigo 3º-A em uma de suas alíneas, ok? Está correto. Gente, lembrando que, apesar do juiz das garantias, ele ficou suspenso muito período, por que ele foi cobrado na prova da polícia de escrivão de polícia? Né? Investigador, escrivão, caiu muito aqui para escrivão, por conta do que, em agosto, o STF determinou que ele deveria ser aplicado o juiz das garantias, e o STF deu 1 ano para o Poder Judiciário poder estabelecer. Então, como ele estava previsto em edital, ele foi cobrado aqui na sua prova, ok? B de bravo, o inquérito policial tem natureza inquisitiva, razão pela qual não se admite intervenção ou acompanhamento pelo suspeito, investigado, indiciado, considerado mero objeto da investigação e eventual fonte de prova. Pessoal, o que está errado na alternativa B? Primeiro, claro que se admite alguma intervenção, né? O delegado vai decidir se sim ou não, atender algumas solicitações ali. O juiz das garantias ele vai acompanhar o inquérito policial. Então, algumas intervenções por parte do suspeito, investigado ou indiciado, eles podem ser atendidas. Sem contar que numa prova para a polícia, você jamais pode falar que o inquérito é mero objeto de investigação. Então, falar que o inquérito é um mero objeto de investigação numa prova da polícia é pedir para não passar. Está errado o B de bravo. C de Charlie diz aqui, a instauração de inquérito policial precisa ser informada ao juiz das garantias, que não se aplica às demais formas de investigação preliminar criminal, como as levadas a efeito, por exemplo, do Ministério Público. Errado. Gente, PIC, procedimento de investigação criminal do Ministério Público, ele também pode ser objeto de fiscalização do juiz das garantias, ok? Até porque tem algumas demandas do PIC, alguns atos do promotor, que pode demandar de ordem judicial, precisar de ordem judicial. Então, está errado a alternativa C de Charlie, quando fala que é só um inquérito e os procedimentos do MP não, está errado.
D de Delta, o inquérito policial, uma vez instaurado, pode ser arquivado tanto pelo MP quanto pela autoridade policial. Gente, inquérito instaurado não pode ser arquivado pelo MP, nem pelo MP ele não pode ser arquivado pelo próprio delegado. O delegado não arquiva inquérito. É uma característica chamada indisponibilidade, né? Quando a gente estuda características do inquérito. Ele é indisponível para o delegado, significa que delegado não arquiva inquérito. Notem, tivemos um conflito aqui. Quem arquiva, Daniel? A gente passou uma prova inteira estudando, falando que quem arquiva é o juiz. Finalzinho agora, entre o final de agosto e começo de setembro, o STF vai e fala que está acionado alguns dispositivos ali do juiz das garantias, do pacote anticrime, e o novo artigo 28A fala que quem arquiva é o Ministério Público. Dá uma olhada na alternativa E de eco. Incumbe a autoridade policial instaurar o inquérito, sendo que o arquivamento é de competência exclusiva do juiz das garantias. Gente, tá errado isso aqui, que quem arquiva o inquérito não é competência do juiz das garantias, é do promotor de justiça, artigo 28, o novo 28, porque o pacote anticrime agora, STF tira as suspensões, né? Retirou as suspensões agora no começo de setembro, por isso que caiu na tua prova, né? Tanto o juiz das garantias como o artigo 28. Quem arquiva o inquérito agora é o promotor, e ele encaminha para a instância de revisão ministerial do Ministério Público, na IRM, Instância de Revisão Ministerial do MP. Tá errado, então? Bom, vamos para o nosso gabarito, então, como eu disse, A de alfa. Vamos para a questão de número 17, e tem mais uma historinha envolvendo nossos conhecidos, né? O Tício, de novo, envolvido no crime, né? Tício foi acusado da prática de estelionato, artigo 171 caput, pena de 1 a 5 anos, por fatos ocorridos em tese em 2017. O inquérito durou 6 anos, vindo a ser denunciado pelo Ministério Público apenas em setembro de 2023. Que maravilha, né? Uma vez proposta a ação penal, o Ministério Público se recusou a oferecer acordos de não persecução penal, alegando que o investigado não confessou os fatos. O juiz, contudo, entendendo que seria aplicável a alteração legislativa que prevê a necessidade de representação ao crime de estelionato ocorrido no ano de 2019, manda intimar a vítima a fim de que se manifeste para o prosseguimento do feito. A respeito do caso descrito, assinale a alternativa correta. E aí vamos lá. A alternativa A de alfa diz aqui, entendendo equivocado ou mesmo infundada a recusa pelo oferecimento do acordo de não persecução penal por parte da acusação, poderia o juiz suprir-lhe à vontade ofertando o acordo por si próprio. Errado. Gente, o papel do juiz aqui é homologar o acordo feito entre MP e a parte. O juiz pode se negar assim, a homologar se ele verificar que o acordo ele não foi feito a contento, ou seja, foi feito de forma que prejudicasse a parte. Mas caso o juiz não concorde com os termos do acordo, ele devolve ao MP e sugere, né, pede uma reformulação do acordo. Então não é o juiz que toma a frente e faz. Está errado o A de alfa. B de bravo. O acordo de não persecução penal, nos termos da lei, exige a confissão do crime. Verdade. Acordo de não persecução penal, um dos requisitos é justamente a confissão do indivíduo em relação ao crime que ele praticou. Está correto o B de bravo? Vamos ver o que está de errado nas demais. C de Charlie. Errou o juiz ao intimar a vítima para oferecer representação, na medida em que, na época da prática do suposto delito, os fatos eram processados por ação penal pública incondicionada, sem aplicação retroativa. Errado. Pessoal, aqui tem aluno que assinala a alternativa C, confuso, acreditando que as regras da lei penal são as mesmas da lei processual penal, que é a situação da lei penal no tempo, se ela volta ou não volta para ajudar. O Código de Processo Penal,
ele segue, lá no seu artigo 2º, o princípio do tempus regit actum. O tempo é regido pelo ato praticado, né? Então, ou seja, qualquer alteração numa lei processual, ela não tem problema nenhum de retroagir, ok? Então, ou seja, a lei que fica valendo, o indivíduo cometeu um crime no passado, mas aí no momento que ele vai ser julgado, se tiver uma nova regra processual, a nova regra processual ela é aplicada nesse caso. Não importa que ele praticou o fato antes, o que importa é quando vai ser realizado o ato processual, porque o que vale é o princípio do tempus regit actum. O ato é regido pelo tempo daquela norma, ok? Então, não importa se o fato foi praticado lá atrás. Se na hora dele ser processado, a lei diz que a ação é penal pública condicionada, ele tem que ser intimado. Se é incondicionada, ele vai ser processado sem manifestação de vontade da vítima, ok? Então, está errado aqui. D de delta, o acordo de não persecução penal não poderia ser ofertado, haja vista que a pena máxima combinada ao delito passa de 2 anos, não estando satisfeito o requisito objetivo. Errado. O acordo de não persecução penal fala da pena mínima de até 4 anos. Então, aqui está falando de uma pena de 2 anos, né? Vista, pena máxima de 2 anos. Está falando, na verdade, de uma transação penal. Algum aluno ali pode confundir, não nossos alunos aqui da Central, que nós explicamos muito bem isso aqui. Né? Acordo de não persecução penal tem a pena mínima de 4. Transação penal, lá da 9.099, é pena máxima de até 2, não pode passar de 2. Está errado, então. E de eco, a representação é um ato formal e essencialmente solene. Errado. A representação é um ato até informal, ele é formalizado, é colocado no papel, mas a pessoa só precisa manifestar a intenção de ver a outra pessoa processada. Então não tem essa solenidade que diz aqui a alternativa E. Diz aqui, não sendo cabível a sua dispensa ou mesmo substituição por ato mais informal, ainda que inconteste o desejo da vítima do sujeito de ver o sujeito processado e punido. Errado. É ato informal, na verdade. Ele tem um quê? Ele vai para o papel porque esse é o rito do inquérito policial, que é um procedimento escrito, né? Mas veja, a única coisa que precisa na representação é a manifestação de vontade da vítima, ok? Tá errado, então, a 17, alternativa E. Como havia dito, está aqui nosso gabarito, B de bravo, né? Que fala que o acordo de não persecução penal, ele vai exigir confissão do crime por parte do autor. Questão de número 18, diz aqui. A respeito da restituição de coisas apreendidas em conformidade com o artigo 118 e 124 do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. A de alfa, em caso de complexidade ou dúvida relevante sobre quem seja o verdadeiro dono da coisa, objeto do pedido de restituição, o juiz criminal poderá deixar de decidir invocando non liquid, né, devendo avaliar a questão na própria instância criminal, sendo possível dilação probatória, né? Gente, o que está errado aqui? Non liquid tem a ver com o juiz ter que tomar a decisão em relação à sentença ou não. E, na verdade, a respeito de complexidade de quem seja ou não o dono da coisa, claro que o juiz ele pode acabar devolvendo essa parte para uma pessoa com encargo, com ônus. Então, ele faz daquela pessoa um depositário fiel, né? Então, tá eu e você aí do outro lado discutindo quem é o dono do carro. Eu falo que paguei, você fala que eu não paguei, e o juiz está na dúvida de quem é o dono do carro. Ele pode determinar a apreensão do carro e devolver, deixar esse carro temporariamente com um de nós, para quê? Para que lá na frente ele realmente decida. Ele não tem como verificar isso agora. Mas veja, até que ele decida, esse bem pode ficar em posse de um de nós dois, com encargo do bem. O nome disso é depositário fiel. A gente, inclusive, se cometermos, né? Se a gente deteriorar o produto aqui, a gente pode cometer crime e ainda ser processado civilmente, tendo que ressarcir tudo que a gente, quem estava com a coisa acabou acarretando. A de alfa, então, está errado. B de bravo. Havendo perigo em mora, né, que é risco na demora,
e sendo demonstrado fumus boniuris, a fumaça do bom direito, olha uma prova aparecendo aí que é para o OAB, né, para o escrivão. O pedido de restituição poderá ser deferido sempre que prescindível ao ouvida o MP. Errado, gente. Mesmo havendo risco de demora né, e a fumaça do bom direito, né, o risco de demorar em decidir e a fumaça do bom direito, ou seja, a visualização de que o provável beneficiário, né, que o direito pertence àquela pessoa, a coisa, diz aqui, né, o pedido de restituição poderá ser deferido sendo prescindível ouvida o MP. Prescindível não é imprescindível. O MP sempre tem que ser ouvido nesses casos quando houver risco de da coisa ser deteriorada e as menções, né? Ou seja, os indícios de que o provável, aquele provável autor, ele seja beneficiário daquele direito. O erro aqui está justamente naquela palavrinha, sendo prescindível. É como dispensável ouvir o MP. Errado. O MP tem que ser ouvido nos casos que envolvem a restituição. Então, B de Bravo está errado. C de Charlie. Os instrumentos do crime cuja perda em favor da União for decretada e as coisas confiscadas serão inutilizados ou recolhidos ao Museu Criminal, se houver interesse na sua conservação, né? E aqui está nosso gabarito, C de Charlie, né? Questão 18, C de Charlie, essa é a nossa questão correta. D de Delta, a restituição de coisas poderá ser ordenada apenas pelo juiz, desde que haja dúvida quanto ao direito do reclamante. Errado. Ela pode ser ordenada tanto pelo juiz como pelo delegado de polícia, desde que ouvido o Ministério Público. E de Eco, enquanto interessar em administração da justiça, as coisas apreendidas não serão restituídas ao legítimo proprietário possuidor, ainda que transitado em julgado por sentença absolutória. Absurdo, né? Então quer dizer que eu sou absolvido, tá claro que eu sou inocente e ainda minhas coisas vão ficar apreendidas porque interessa a administração da justiça? Não. A absolvição, ela obriga necessariamente a devolução da coisa, se a coisa for lícita, é claro, né? Como vimos aqui nosso gabarito, C de Charlie era nosso gabarito, superada a questão de número 18, vamos para número 19. Diz aqui a 19. Sobre o processo penal e a instrução probatória, assinale a alternativa correta. A de alfa. Diz aqui, em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor. Verdade, gente. Veja, o interrogatório é um direito constitucional, um direito fundamental do indivíduo. Vai refletir em contraditório e ampla defesa. Notem, mesmo na delegacia de polícia, se a pessoa não quiser falar, né, ela não é obrigada, mas se ela quiser falar, ela tem direito de entrevista pessoal com o advogado antes como desculpe o termo chulo, né, abrir o bico. Então, antes mesmo de ser interrogada, é um direito constitucional dela de ser entrevistada, né, de uma forma prévia e reservada. Veja, reservada não é com todos os rigores, numa sala especial, mas é um lugar reservado no qual não tem um terceiro, um policial, um investigador, o delegado, o oficial de justiça, o promotor, o juiz, ninguém vai estar ouvindo essa conversa. Está correta a alternativa A, já pode marcar como correta, que isso é um direito fundamental e sagrado. Já até acelerei aqui para você ver, não tenha dúvida que a alternativa A está correta. B de Bravo. O reconhecimento de pessoas e coisas pode ser realizado a critério da autoridade, não havendo norteamento no Código de Processo Penal. Errado. Assim. Qual que é a orientação do Código de Processo Penal? Antes de fazerem o reconhecimento de pessoas e coisas, é feita uma entrevista com a pessoa que vai reconhecer a pessoa ou que vai reconhecer seu objeto que foi furtado, roubado, que seja. E ela dá uma descrição detalhada desse objeto ou uma descrição detalhada da pessoa que a roubou. Por quê? Porque na hora de reconhecer, vai bater a descrição que ela fez de forma antecipada, justamente com o reconhecimento feito ali em tempo real.
ok? Então está errado a B de bravo quando fala que não há norteamento do CPP. Ah, sim, CPP já fala mais ou menos como que deve ser feito. C de Charlie, a oitiva do ofendido é sempre facultativa, né? E se limitando para tal fim e deixar de comparecer, não poderá ser conduzido coercitivamente. Bom, 2 erros aqui. Ofendido não é facultativa. O ofendido, se ele estiver vivo, claro, ele só não vai ser ouvido num crime que ele foi vítima, no latrocínio, no homicídio. Se morreu, não dá para ser ouvido. Sempre que ele estiver vivo, tem que fazer a oitiva dele sim. Então, não é facultativa, conforme o interesse do delegado ou o interesse do ofendido. Ele vai ter que ser ouvido, se estiver vivo, é claro. E aí, que mais? O outro erro diz que ele não pode ser conduzido coercitivamente. Ele pode, gente, ó. Testemunha e ofendido, ele pode ser conduzido coercitivamente. Quem não pode ser conduzido coercitivamente é o investigado. Nossa, Daniel, que coisa, né? É verdade, o investigado não pode ser conduzido coercitivamente porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E caso ele venha a cometer, né, caso ele se recuse, fique foragido, fuja para não ser ouvido, o que vai acontecer aqui provavelmente é uma condenação com ele, uma condenação revel, né? Ou seja, o juiz vai nomear um defensor da ativa que o vai representar. Perdão, a gente não vai nem falar no revel, não é isso. Mas o juiz nomeia um defensor da ativo, né? Já que o indivíduo fugiu e não deixou advogado, e vai suspender, perdão, nomeia um defensor ativo que vai prosseguir os feitos até a sentença, que pode inclusive condenar mesmo sem a sua presença, ok? Então tá errado aqui a alternativa C de Charlie. D de Delta. O exame de corpo de delito é sempre imprescindível, mormente nos crimes que deixam vestígio, não podendo ser substituídos por testemunhos. Errado. Gente, o exame de corpo de delito ele é imprescindível nos crimes que deixam vestígio. Diz lá, não podendo ser suprido por confissão. Né? A confissão pode suprir ele, isso é uma coisa. Agora, se não dá para fazer o exame de corpo de delito direto, você vai, né? Ou seja, imagina, por exemplo, o exame de corpo de delito num crime de rompimento, de furto com rompimento de obstáculo à coisa. Então, vamos supor que na hora do exame de corpo de delito, o dono do imóvel consertou a porta antes da perícia chegar. Cara, isso é um grande prejuízo para a perícia. Mas o que aconteceria aqui? Não dá para fazer exame, Daniel? Bom, diretamente não, porque a porta foi consertada. Mas dá para fazer um exame com testemunhos, com fotografias, desenhos, filmagem, ok? Então isso aqui está errado, que fala que ele não pode ser substituído por testemunho. Errado. E de eco, os vícios relacionados à cadeia de custódia acarretam mera irregularidade, jamais maculando a validade da prova pericial. Errado, gente. Vício relacionado à cadeia de custódia não constitui mera irregularidade. Ele pode gerar nulidade processual, sim. Porque imagina o seguinte, né? Uma mancha de DNA que é retirada. Eu vou falar que isso, né? Uma mancha de sangue, né? Fios de cabelo retirados ou colocados em cena do crime. A adulteração, ela não pode configurar mera irregularidade, né? Então, um vício, uma falha ali, uma fraude, ela pode gerar nulidade no próprio processo, ok? E ele macula assim, né? Jamais maculando a validade da prova. Claro que vai macular. Que validade de prova é essa se ela foi, né, adulterada? Então, está errado a alternativa aí de eco. Gabarito, questão 19, A de alfa. E vamos lá para questão de número 20. Questão de número 20 diz lá sobre a matéria da prisão cautelar e medidas cautelares, né, diversas da prisão, assinale a alternativa correta. A de alfa. Na fase de inquérito, não é necessário o pedido prévio da parte interessada pela decretação de cautelares, que podem ser instituídas de ofício, né? Errado. Falamos muito isso para os nossos alunos, né? Pessoal, medida cautelar e prisão preventiva não pode ser determinada de ofício pelo juiz. O que é de ofício mesmo, Daniel? De ofício é quando ninguém pediu e o juiz vai lá e determina a prisão do indivíduo. Não pode.
Tá errado, então, descarta a alternativa A de alfa. B de bravo. A audiência de custódia é um ato que deve ocorrer apenas em casos de prisão em flagrante delito, considerando que se trata de uma prisão pré-cautelar. Olha que curioso isso aqui, gente. Até o começo de 2023, acho que mais ou menos entre fevereiro e março, isso aqui estaria correta. E eu falei isso para vários alunos. A audiência de custódia hoje não é só na prisão em flagrante. O STF decidiu, se eu não me engano, por volta de março ali, né, até fevereiro, março, ele fala que também tem que passar pela custódia o preso da preventiva ou temporária. Então, a A de alfa estaria certa em janeiro desse ano, mas está errada agora, em novembro desse ano, quando estamos corrigindo essa prova. Errado. Então, descarta a alternativa B de bravo. C de Charlie. É possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mulher gestante que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, salvo quando cometido o crime contra o seu filho ou dependente ou na hipótese do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Correto. Isso aqui está nos dispositivos ali, né? Que trata da prisão cautelar, a partir ali, artigo, se não me engano, é 318, que trata da prisão domiciliar que substitui a prisão preventiva. Então, está errado aqui, está correto aqui a C de Charlie, porque essa previsão, né, substitui a prisão domiciliar, a preventiva, por uma prisão domiciliar. Quem que pode se substituir? A mulher ou gestante, mãe ou responsável de criança. Aqui eles não mencionam a idade, né, que fala ali de até 6 anos, até 12 anos em outra situação, eles não mencionam, mas está correto o teor. Ele não mencionou, mas é exatamente isso. Cabe prisão, substituição, né, por prisão domiciliar de uma gestante ou pessoa que for mãe ou responsável por criança, por uma prisão domiciliar para a pessoa que estava na preventiva. D de delta. A reincidência por si só é circunstância que autoriza a decretação da preventiva. Errado, gente. A preventiva tem uma série de requisitos. Fora a reincidência, o crime tem que ter pena maior que 4 anos. Então, crime de até 4 anos, em regra, não cabe preventiva. E esse crime ainda precisa ser doloso. Está errado aqui, D de delta, quando eu falo que só o fato de ter reincidência. Imagina que o indivíduo é reincidente, mas comete um crime de menor potencial ofensivo. Ele não vai sofrer uma prisão preventiva, está errado. E de eco, a prisão preventiva pode ser decretada nos crimes dolosos e culposos, apenados com pena superior a 4. Errado, que são só dolosos, culposos não. Então, descarta aqui nosso gabarito C de Charlie, como eu havia mencionado para você, e a gente aproveita e vai direto aqui para o gabarito, né, oficial aqui, de todas as alternativas, e eu aproveito para deixar aqui para vocês todo o meu carinho, respeito, dar os parabéns para quem passou. Tem uma galera, bateu na trave, continuou estudando aqui, gente, é só uma questão de tempo. Só não alcança quem não persiste, ok? Vejo vocês na aprovação, os que passaram agora e os que vão persistir e serão aprovados lá na frente. Quem for agora já reserva a vaga dos nossos colegas que estão chegando aí. Vejo todos vocês na aprovação. Valeu, turma!